E aí, pessoal, beleza? Vamos fazer mais um exercício 12 agora. Ó. Diz o seguinte, ó, um gás perfeito tem como variável de estado as grandezas pressão, volume e temperatura. O diagrama volume versus temperatura absoluta representa as transformações AB e BC sofridas por determinada massa de gás perfeito. Então, ó, esse diagrama que é o volume por temperatura, né, ele representa as transformações no trecho AB, né? Uma transformação de A para B, depois de B para C. No diagrama pressão versus volumes, essas transformações poderiam ser representadas por... Então, olha só, pessoal, o gás sofreu esse tipo de transformação aqui, ó, representada aqui no diagrama volume por temperatura. Se eu quisesse representar essa mesma transformação, a mesma transformação, em um diagrama de pressão por volume, ok? Como que fica a curva? Tá? Então é isso, entenderam? No diagrama de volume por temperatura, essa é a cara da curva. Né? E se eu quisesse representar no diagrama de pressão por volume? Qual seria as curvas AB, BC? Essa ou essa? Ok? Essa é a pergunta. Então, vamos começar a analisar aqui. Olha só, pessoal, vamos analisar cada trecho. Trecho AB, a transformação AB. São duas transformações para o mesmo gás. Primeiro a transformação AB, depois a BC. A transformação AB, ó, percebe que, olha só, o objeto estava num certo volume, né, num certo volume, numa temperatura, chamar aqui de TA, certo? E aqui no volume, ó, chamar de A, certo? Ele sai daqui, chega aqui, ó, o volume não variou, o volume continua o mesmo, certo? O que variou foi a temperatura, né? O que é maior. Aqui era um TA, ó, quando ele chega aqui, você tem uma temperatura maior, andou em cima do eixo X aqui, que é a temperatura, ok? Então, essa transformação aqui é a transformação isométrica, certo, pessoal? Por que que é isométrica? Porque o volume não variou, tá? Transformação de A para B, do ponto A para o ponto B, o volume não variou, certo? Se o volume não variou, então ó, AB é uma transformação isométrica. Já sabemos que o volume não varia, lembra? Aí nós temos a equação, né, de pressão é igual a um kT, né, ó. Ok? O volume não está variando. Então, essa é a relação entre pressão e temperatura. Mas ele quer aqui, ó, quais trechos, né? Qual desses diagramas aqui de pressão por volume representaria o trecho AB? Vamos pensar só no trecho AB. Olha só, no trecho AB o volume não varia. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos olhar só para os trechos AB. Trecho AB, olha só, o volume não variou. Opa, esse cara é um candidato. Certo? Porque ó, de A para B, ó, o volume, olha só, o volume manteve o mesmo. Ok? B, de A para B, ó, não, esse já não serve, porque você tinha um volume aqui ó, inicial, quando chegou no ponto B, ó, o volume diminuiu, foi para um volume menor. Então, já sei que esse cara está fora. B, C. Mesma coisa, ó, tinha certo ponto A, ó, então esse cara aqui vai ter um volume VA. Quando eu chegar no ponto B, ó, o volume é maior. Não, mas não condiz com o que a gente está vendo aqui. O volume não pode variar. Então, esse também está fora. Certo? Alternativa D. Ó, saiu de um ponto A com certo volume, chegou no ponto B com o mesmo volume. Opa, então esse cara está dentro. Ok? E o E. O E também, ó, saiu do ponto A, que está num certo volume aqui, né, ó, e chegou no ponto B no mesmo volume. O E também está dentro. Então, já tenho certeza que não é nem a B e nem a C. Ok? Agora, qual será? A, D ou E? Dá para a gente eliminar, será que mais alguém, pessoal? Vamos ver, ó. Olha a relação para um processo isométrico, olha a relação entre pressão e temperatura. Elas são é uma relação linear. Se a temperatura aumentar, como são grandezas linearmente proporcionais, certo? Se a temperatura aumentar, a pressão também tem que aumentar. Vamos olhar lá para o gráfico. Ó. A temperatura ó, saiu de um ponto TA e foi para um TB maior. Então a temperatura de A para B aumenta, certo? A temperatura em B é maior do que A. Então, de acordo com a equação aqui, né, ó, o que eu espero? Que a pressão no ponto B seja maior. Vamos olhar para a alternativa A. Aqui eu tenho uma pressão, ó,
chamar de PA, eu vou para uma pressão, ó, tá lá em cima, maior. Opa, então essa aqui, por enquanto, tá valendo. AD, ó, eu saio de uma pressão aqui, ó, PA, eu vou para uma pressão maior, certo? Ó, então, essa aqui também tá valendo. Vamos para a alternativa E. Ó, saio de uma pressão que é maior e vou para uma menor. Não, não, não. Então a E está fora, porque olha lá, ó, se você aumenta a temperatura, a pressão teria que ter aumentado também. Tá? Então eliminamos aí a E também. Ou é A ou é B. Ok? Vamos agora para o trecho BC. Vamos olhar o trecho BC. Pessoal, olha só o que acontece, ó, de B para C. Ó. Eu tenho a temperatura aqui TB, né? Quando eu chegar em C, a temperatura também é a mesma, né? Então, esse é um processo, esse trecho aqui é um processo isotérmico, né? Não varia a temperatura. Então, aqui, ó, processo vou baixar um pouco aqui, ó, térmico. Tá? Vamos lembrar qual era a equação no processo isotérmico? PV era igual a uma constante, certo? A relação entre pressão e volume é uma relação inversamente proporcional. Se o volume aumenta, a pressão diminui, se o volume diminui, a pressão aumenta, ok? Vamos lembrar como que era a cara dessas curvas, pessoal, de pressão por volume, certo? Como que era a cara da curva de pressão por volume para um processo isotérmico? Vamos lembrar que era aquele ramo de hipérbole, né? Ó, fazia assim, ok? Que esse K aqui proporcional à temperatura. Ok? Então tem que ser pressão por volume, tem que ter uma cara, a curva tem que ter essa cara. Ó. Vamos olhar? Ó, o item A, I, a curva tem essa cara de uma hipérbole. O item D, I, a curva também tem essa cara. Ó. Então as duas, em princípio, as duas servem. E aí, é a A ou é a B? Vamos analisar o que está acontecendo aqui, pessoal. De B para C, o que o gráfico original aqui de pressão por temperatura mostra para a gente? Ó, que o volume, ó, vamos olhar para o volume, ó, diminuiu, certo? Ele tinha um volume aqui VB ou VA, que era igual, certo? Passou, ó, foi para baixo, né? Então ó, o volume diminuiu. Então de B para C o volume tem que diminuir. Vamos olhar o item A, ó, de B para C, o que aconteceu com o volume? O volume aumentou. Né? Ele tinha um valor aqui, ó, VB, ele foi para um VC maior, então não diz a realidade. Agora isso aqui, ó, tinha um VB, certo? Ó, quando ele chegar aqui, ó, ele passou para um VC menor, então é a alternativa D de dado, ok? Essa é a curva, né, que representa este mesmo processo, só que agora num diagrama de P por V. Beleza? Até o próximo exercício.